Olá turma, tudo bem? Professor Iderlan. Vamos conversar hoje sobre contabilidade empresarial. Essa nossa conversa vai ser dividida em alguns vídeos. Ao final de cada vídeo, eu vou deixar uma atividade para ser desenvolvida e corrigida no vídeo seguinte. Ok? Então vamos lá iniciar aqui o nosso bate-papo. Então aqui uma breve apresentação, professor Iderlan. E vamos adiantar um pouco aqui. Temas que nós vamos abordar aqui: origem da contabilidade e sua importância, tema que nós vamos falar aí hoje, a análise financeira das empresas, a nova lei das SAs, indicadores financeiros, entre outros assuntos. Bom, vamos lá então. Algumas dúvidas cruéis que surgem no dia a dia do empresário. Isso vai do pequeno até o grande empresário. Perguntas que são feitas: minha empresa é um bom negócio? Quanto eu estou ganhando? Quais as melhores decisões a serem tomadas? Essas três perguntas são cruciais e podem ser auxiliadas através da contabilidade. E como? Vamos pensar um pouco. Então é preciso entender de finanças e de contabilidade. Finanças está relacionada à arte de gerenciar os recursos e a contabilidade, o registro desses recursos. Portanto, para responder, minha empresa é um bom negócio, eu preciso conhecer os números da empresa. Quanto eu estou ganhando? Então, ou seja, o faturamento é adequado em relação aos custos envolvidos nessa produção e quais as melhores decisões a serem tomadas, que caminho a empresa vai seguir. Bom, vamos adiante aqui. Então é preciso a gente olhar aqui um pouquinho. Contabilidade. Contabilidade está relacionada então à documentação, registro de dados, gerar informação para as finanças, dar o direcionamento adequado dos recursos. Nós vamos falar um pouquinho de história. O homem desde sempre necessita de contar os bens que tem. Então, brincando um pouco, lá no tempo das cavernas, o homem já precisava saber quantas vaquinhas ele tinha, quantos pés de milho ele teve que plantar. Então ele já tinha um controle. E a contabilidade ela vai evoluindo ao longo do tempo. Contabilidade é contar, registrar, mensurar. Um pouquinho da evolução da contabilidade. Começa a tomar corpo mesmo, como uma ciência, algo escrito e feito a partir do século XV, com um tratado de matemática, uma obra aí do frei italiano Lucas Paciolo, ou Paziolo. Então, nesse tratado tinha um capítulo que tratava do método das partidas dobradas, que vai fazer uma leitura do que estava acontecendo naquele momento no comércio. Os comerciantes italianos tinham todo um controle de registro de entradas e saídas das suas mercadorias, do seu patrimônio de um modo geral, e esse frade italiano observa esse mecanismo utilizado pelos comerciantes e coloca isso de forma bem clara e objetiva para ser estudado. E a partir daí, esse documento passa a ser considerado o documento base para a contabilidade moderna que nós temos hoje. Mas no que consiste o método das partidas dobradas? Para cada débito há um crédito, ou seja, na contabilidade não há um lançamento solto. Se há uma compra, há um recurso que foi alocado de algum lugar. Comprei, paguei, recebi. Ou seja, há sempre um débito e um crédito na contabilidade. E a gente costuma brincar e dizer que não há lançamentos assim na contabilidade. Em um outro vídeo nós vamos tratar um pouco mais dessa questão do método das partidas dobradas. Por hora a gente vai falar um pouquinho sobre a contabilidade atual. E aí há uma grande diferença entre a contabilidade Lucas Paciolo e a contabilidade atual. O sistema contábil anteriormente visava informar apenas o patrimônio. Ainda no século XVI, os ativos e passivos do proprietário se confundiam com os negócios. Não existia a ideia de um período contábil, nem a da continuidade. Então, sem nenhum controle, tudo um pouco confuso. E nos dias atuais você tem todo um processo moderno de contabilidade, temos aí o princípio da impessoalidade, para não misturar o que é recurso dos donos da empresa com recurso do proprietário da própria empresa. Mas esse é um assunto que também vamos falar mais adiante. Pensando ainda na evolução da contabilidade, vamos verificar aqui. Contabilidade é a ciência que estuda
a formação e a variação do patrimônio. É a ciência que estuda o registro e controle do patrimônio das entidades, com fins lucrativos ou não. Ou seja, a contabilidade ela tem como foco registrar e controlar o patrimônio, né, olhando sempre para a tomada de decisões dentro da empresa. Uma frase aqui bem pertinente: uma empresa sem boa contabilidade é como um barco em alto mar à deriva, a sabor dos ventos, né? Então, se eu tenho uma contabilidade feita com rigor, todo registro contábil, né, gerando-se aí os relatórios, e são dados confiáveis, essa contabilidade jamais estará à deriva. Ela não vai ficar perdida e o pessoal da área financeira poderá tomar decisões de forma mais efetiva. Objetivo e finalidade da contabilidade. O objetivo da contabilidade é o patrimônio, né? Então, assim, foco. Objetivo, contabilidade, patrimônio. A finalidade da contabilidade é a de controlar o patrimônio, com o objetivo de fornecer informações sobre a sua composição e as suas variações. Ou seja, qual que é a composição patrimonial de uma empresa? O que houve de mudança? A empresa comprou mais, vendeu menos, ela tem uma nova máquina, ela desfez de uma máquina, ampliou a sua linha de produção. Então tudo isso são fatos contábeis que estarão devidamente registrados, né, para que possa ter um controle efetivo aí do patrimônio. A quem interessa a contabilidade? Quais são os usuários da contabilidade? Investidores, os funcionários, concorrentes, governo, né, os fornecedores, os bancos, ou seja, todo aquele grupo de pessoas, de entidades que estão ali gravitando próximo da empresa, que tem interesses maiores ou menores em relação ao funcionamento da empresa. E aí vamos agora pensar um pouquinho o que é o patrimônio, né? O patrimônio, portanto, ele é a riqueza da empresa, é o conjunto de bens, direitos e obrigações que pertencem à empresa. Então, quando a gente olha lá, qual que é o patrimônio de uma empresa? Todos os bens, todos os direitos e todas as obrigações. Os bens, né, podemos considerar máquinas, equipamentos, os direitos, o que a empresa tem a receber de terceiros. E as obrigações, contas a pagar, as dívidas, né, que a empresa tem. Vamos falar um pouquinho mais aqui de bens. Então, bens são coisas úteis capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Eles podem ser tangíveis ou intangíveis. Os bens tangíveis são aqueles de forma física que a gente consegue pegar, um veículo, um material em estoque, um utensílio, uma ferramenta. Os bens intangíveis, por outro lado, eles não são visíveis, né? Não consegue pegar um bem intangível. Basicamente são constituídos de marcas, de patentes, né? Então a gente pega aí uma grande empresa que tem um nome e esse nome ele tem um valor aí substancial. Nós podemos considerar isso como um bem intangível, né? Um bem que requer aí uma certa exclusividade de uso por uma determinada empresa. E aí os direitos. Direitos são aquilo que a gente pode exigir de alguém, ou seja, valores que eu tenho a receber, títulos a receber, contas a receber, salários a receber. Vamos colocar aqui, ó, itens. Banco conta movimento, então, ou seja, o dinheiro que está lá depositado no banco é um recurso que pertence à empresa e ela tem o direito a sacar esse dinheiro. Duplicatas a receber, títulos a receber, entre outros, né, possíveis direitos que a empresa tem aí a receber. Obrigações, dívidas para com outros. Então, em contabilidade, nós chamamos de obrigações exigíveis. Vamos dar aqui como exemplo: empréstimos a pagar, contas a pagar, impostos a pagar, salários a pagar, duplicatas e entre outros itens. Então, do que a empresa tem de obrigação para com outro, vamos considerar aqui obrigações exigíveis. Olha só, vamos dar uma olhada então aqui rapidamente num gráfico que traz para nós o patrimônio. Então, ó, de um lado eu tenho bens e direitos, do outro eu tenho obrigações exigíveis. E aqui a gente já pode sintetizar então o patrimônio de uma empresa, né? De cá, bens, direitos, do outro lado, obrigações. Quando eu penso também do lado das obrigações, eu vou considerar algo chamado patrimônio líquido. Porque quando eu olho aqui obrigações, eu tenho exigibilidades, né, de empréstimos, salários. Eu estou falando nesse momento de obrigações com terceiros, mas a empresa também ela contrai obrigações
com os sócios. E nós vamos falar um pouquinho aqui então de patrimônio líquido. Para se conhecer a riqueza líquida de uma empresa ou de uma pessoa, soma-se os bens e direitos e desse se subtrai as obrigações. O resultado será a riqueza líquida, ou seja, a parte que sobra do patrimônio para que a empresa ou pessoa. Ela é denominada também patrimônio líquido ou situação líquida, ou seja, eu pego bens e direitos e subtraio as obrigações. O que sobrou é o que nós chamamos de patrimônio líquido, né? O dinheiro que pertence à empresa ou à pessoa envolvida lá na empresa. Então vamos adiantar mais um pouquinho aqui. Então, ó, bens e direitos de um lado, obrigações exigíveis do outro. Bens mais direitos menos obrigações exigíveis igual a patrimônio líquido. É importante a gente ressaltar nesse momento, para ir adiante os assuntos, vamos ter uma aula só para falar, né, das demonstrações financeiras e a lei das SAs, é que de acordo com a lei 6.404 de 1976, né, que essa sim é a lei das SAs, né, que por sua vez, a partir da lei 11.638, em 2007, no artigo 7, ele altera alguns dispositivos da lei inicial. E essa alteração, que é a 11.638, ficou conhecida como a Lei das SAs. Vale ressaltar, não há uma nova Lei das SAs. A Lei das SAs é a 6.404 de 1976. Mas a 11.638 ficou conhecida como a nova Lei das SAs e altera alguns dispositivos. Então, as companhias, ao final de cada exercício com duração de um ano, tem que apresentar as seguintes demonstrações: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstrativo de lucro ou prejuízo acumulado, ou demonstração das mutações do patrimônio, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, bem como notas explicativas, relatório da administração e parecer dos auditores independentes. Mas tão logo nós vamos ter aí um encontro só para falar, né, dessa legislação e desses itens específicos. Balanço patrimonial. Quando a gente pensa no balanço patrimonial, ele é uma foto. E há pouco, alguns slides atrás, a gente estava verificando, né? Então, de um lado eu tenho bens e direitos, do outro lado eu tenho obrigações. E logo em seguida nós falamos do patrimônio líquido, né? Então aparece agora ali, ó, de um lado bens e direitos, que eu vou considerar o ativo. E do outro lado do passivo, né, eu tenho passivo e patrimônio líquido, que são as obrigações e o patrimônio líquido. E assim é constituído o patrimônio. Quando eu observo à esquerda, eu tenho a alocação dos recursos. Então, todos aqueles recursos que advêm do passivo, que é a origem dos recursos. Então, olha lá, o fornecedor me vendeu um insumo. Eu vou lá em estoque e eu tenho insumos para produzir. Comprou uma máquina, um veículo. Então, eu tenho lá obrigações para com o fornecedor. Isso no passivo, a origem do recurso. Vou lá no ativo e consigo identificar máquina, veículos. Então, a alocação dos recursos. E os direitos, né, que são valores que a empresa tem a receber. Olhando o lado do passivo, então tem obrigações. Obrigações com quem? Obrigações com terceiros. Patrimônio líquido. Obrigações com quem? Com os sócios da empresa. Ou seja, o capital social, o recurso que os sócios, né, aportaram na empresa. Então, rapidamente. Passivo, obrigações. Obrigações com quem? Obrigações com terceiros e obrigações com os sócios. Ativo, a alocação do recurso, onde eu tenho bens e direitos. Portanto, o patrimônio, o balanço patrimonial representa o conjunto de bens e direitos de propriedade da empresa. São itens positivos do patrimônio. Correto? Então vamos adiante mais um pouquinho. Do outro lado, no passivo, eu tenho o conjunto das obrigações da empresa, dívidas que serão reclamadas a partir da data do seu vencimento. E o patrimônio líquido, total de aplicação dos patrimônios, total de aplicações dos proprietários da empresa. Os proprietários, sócios e acionistas fornecem meios para o início do negócio, ou seja, nós chamamos isso de capital social, o aporte inicial que o sócio vai lá, coloca na empresa e aí a empresa passa a ser devedora.
Lembra que falamos há pouco aqui na contabilidade, se há um débito, há um crédito. Então, quando eu olho lá para o patrimônio líquido e vejo capital social, esse recurso foi aportado pelos sócios, né? A obrigação que a empresa tem de devolver esse dinheiro a ele. Quando eu olho para o ativo, eu vejo a alocação desses recursos, que é materializada através de recursos em caixa, máquinas, equipamentos, entre outros itens. Então, o balanço patrimonial, fazendo uma breve revisão, ele representa uma foto, um momento da empresa. Do lado do ativo, conjunto de bens e direitos. Portanto, o ativo representa a destinação dos recursos. Do outro lado, o passivo, um conjunto de obrigações com terceiros. E o patrimônio líquido, conjunto de recursos pertencentes ao sócio, ou seja, a origem dos recursos. Da onde advêm os recursos que foram alocados dentro da empresa. Apuração de resultado, características. A apuração realizada a cada exercício social, ele vai apresentar um resumo das despesas e das receitas da empresa. E aí, tendo ali um confronto. Maior receita, menor despesa, a empresa tem lucro. Menor receita, maior despesa, a empresa tem lucro. Tudo isso é apresentado num documento chamado DRE, Demonstração de Resultado do Exercício. O DRE, então, ele inicia com a apresentação da receita bruta, deduzindo-se alguns itens, até chegar no item final, que é o lucro apurado, o lucro líquido. Após dedução de custos, de impostos, despesas, você tem lá uma apuração final. E aí vamos olhar rapidamente aqui um exemplo. Então, uma empresa tem R$900 em capital, está em caixa esse dinheiro. Durante o ano ela termina com a receita de 800 à vista, por serviços prestados. A despesa foi em torno de R$500, então apura-se o lucro no efeito do balanço. Então vamos dar uma olhada aqui. Então eu olho o balanço, no caixa ela iniciou com 900 e fechou com 1.200. Quando eu olho lá para o ativo. Quando eu olho para o passivo, eu verifico que a empresa tem uma obrigação com o sócio de R$900, e agora essa empresa ela acumulou o lucro de R$300. Ela teve uma operação, teve receita de R$800 e teve despesas de R$500. Portanto, ela obteve um lucro de R$300, que eu olho no DRE aqui do lado. E aí o DRE ele vai me apresentar essa composição. Receita de 800, subtrai as despesas, e aí eu vou ter o lucro de R$300 que eu vou carregar lá para o meu balanço, do lado do passivo, no item patrimônio líquido, o lucro acumulado. Portanto, agora eu olho dos dois lados. De um lado, o ativo nesse segundo momento representa R$1.200. Do outro lado, o passivo, R$1.200. Ok? E aí, o método das partidas dobradas, a gente falou um pouco no início da nossa conversa, só vamos dar uma repassada aqui. Foi desenvolvido pelo frei italiano Lucas Paciolo no século XV, e aí considera o seguinte: um débito e um crédito de igual valor, um débito e vários créditos de igual valor, vários débitos e um crédito de igual valor. Não há débito sem crédito correspondente. Se há um débito, há um crédito. Se há um crédito, há um débito. E assim sucessivamente. Não há lançamentos assim na contabilidade. Vejamos aqui então uma visão geral do método das partidas dobradas. Quando eu olho para uma conta do ativo, se há um débito, há um aumento nesta conta. Se há um crédito, há uma diminuição. E assim vice-versa. Quando eu olho lá para as contas de resultado, despesa, débito, receita, crédito. Algumas questões para reflexão. Qual a importância da contabilidade para o sucesso dos negócios? Ativo versus passivo. Conceitue isso, discuta esses dois temas. E uma pergunta muito importante: existe lançamento assim na contabilidade? Para usar capital próprio ou capital de terceiro, qual que é melhor? Vou usar próprio ou vou usar capital de terceiro? Monte um balanço e uma DRE. Turma, esses são os assuntos que nós tínhamos para tratar nesse momento. Vou deixar essas perguntas para vocês e em breve nós retomamos com uma breve explicação em relação a cada um desses itens. Até logo!